Olá, nono ano, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de produção textual, certo? Espero que todo mundo esteja bem, né? Aproveitando esse período em casa, certo? Primeiramente estudando, depois assistir aquele vídeo, aquele filme, escutar aquela musiquinha, ficar com o pessoal em casa, certo? Mas vamos focar aqui primeiramente na nossa aula, depois a parte da diversão, certo? No material de vocês, eu sempre vou dar a especificação do que seria a apostila 1 e a apostila 2, certo? Então, a gente já está aqui no nosso material, que seria a apostila 2. Lembrando que o material de produção textual, ele veio todo completo. Então, toda vez que a gente finalizar aquilo que seria a apostila 1, eu vou dizer, gente, finalizamos a apostila 1, estamos começando na 2. Terminando a 2, iniciando a 3, finalizando a 3, começando na 4. E lá no finalzinho dizer, ó, concluímos todo o nosso material, certo? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso material, à nossa aula. Então, na aula passada, né, eu havia deixado uma atividadezinha para vocês, certo? Que nós temos aqui a nossa correção da nossa atividade, beleza? Então, vamos lá. Ok? Vamos aqui. Gente, voltando lá ao nosso texto, certo? Nós iremos fazer uma leiturazinha dele, que é um texto bastante simples. A gente está estudando aqui a parte da crônica, né? Então, a arte de viver, não é isso? Então, a arte de viver, nós temos uma crônica argumentativa. Nós fizemos estudo disso aqui na aula passada, do que seria essa crônica, né? Que vai nos dar falar sobre algo do cotidiano e ter um ponto de vista em relação àquilo, uma reflexão. A Arte de Viver, da Marta Medeiros, né? Bastante conhecida essa autora por crônica, certo? Uns cantam, uns dançam, outros fazem embaixadas por 24 horas sem deixar a bola cair. Uns são campeões de paraquedismo, uns pintam telas abstratas, outros equilibram pratos na ponta do nariz. Quem não tem um talento especial acaba se sentindo um penetra nessa festa onde todos têm tido os seus 15 minutos de caras. Como não se sentir descartados nesse planeta de tantos destaques? Simples, valorizando nossos pequenos e grandes talentos. Então, aqui ele vai chamar a atenção justamente para isso. A arte de viver e o seu talento que você tem na sua vida, né? Ele vai fazer a reflexão sobre isso aí. A vida é uma arte. É uma frase bastante conhecida. A arte de perceber segundas intenções, a arte de se controlar, a arte de fixar prioridades, a arte de saber furar bloqueios, a arte de não desistir na primeira dificuldade, a arte de não viver uma vida de aparência, a arte de andar desarmado, metafórica e literalmente falando, né? Então, essa arte de viver vai ser as formas que a gente consegue viver no nosso dia a dia, tendo um talento ou não, mas a gente consegue viver. Então, isso aqui, ela dá exemplos de fatos do dia a dia, que é justamente o talento que o ser humano tem, e ele passa a fazer essa reflexão. Por quê? Que na vida, nós temos o quê? A vida é uma arte. O nosso dia a dia, o nosso viver, a gente acaba sendo, de certa forma, um artista, né? Vamos dar aqui um exemplo, os nossos problemas, a gente consegue equilibrar os problemas, resolver um aqui, aparece outro, a gente resolve ali, né? Por exemplo, o que aparece de afazeres para nós, a gente consegue resolver os problemas, a gente consegue resolver os obstáculos, a gente consegue superar e passar por eles, né? Então, viver é justamente uma arte. Então, nessa pequena frase aqui, a arte de viver, ou a vida é uma arte, a gente para fazer uma reflexão, certo? Com base no quê? No que acontece no nosso dia a dia, ok? Então, vamos ver aqui nesse texto que é bem curto, né, e bastante profundo, se a gente for parar para pensar nessa questão da vida. Então, vamos ver o que a nossa atividade está propondo para as nossas questões, certo? Então, vamos lá. O que a cronista defende na crônica? Como ela embasa sua opinião? Então, vamos aqui. Ela defende que a vida é uma arte. Nós vimos na frase que ela colocou no texto, que o fato de vencer os obstáculos do dia a dia é um verdadeiro talento. Para embasar essa opinião, ela apresenta exemplos das situações corriqueiras que
para serem vencidas, exigem muita competência, destreza e boa vontade das pessoas. Foi o que eu acabei de falar, né? Que ela vai embasar o quê? Que a sua opinião, ela deu situações ou exemplos do seu cotidiano de todo mundo, ok? E que exige muita competência, destreza e boa vontade, ou seja, as pessoas, elas devem ter boa vontade para superar esses obstáculos que a vida vem apresentar, ok? Na nossa próxima questão, o que a autora sugere para não nos sentirmos descartados no mundo com tantas celebridades, né? A vida, em um parágrafo aqui, ela colocou que na vida a gente tem várias pessoas com vários talentos, né? E nesse mundo que tem essas celebridades, né, esses seus minutos de fama, como é que a gente pode aí não se sentir descartado nessa situação toda? Ela sugere valorizar os nossos pequenos talentos. Cada um de vocês tem um potencial, né? Cada um de vocês desenvolve alguma função. Cada um de vocês sabe fazer alguma coisa. Um sabe desenhar, um sabe cantar, um sabe jogar, um sabe ler. Um sabe discursar, alguma coisa, algum talento, algo vocês sabem fazer. Então, o diferente de cada pessoa é que cada um tem o seu talento, sabe fazer a sua coisa, algo, né? Então, o que vale aí é que, por mais que você não tenha fama, né? Que por mais que não reconheça o seu papel, a sua função, mas vale aqui a valorização dos pequenos talentos, certo? Terceira questão, cite ao menos 3 talentos utilizados por Marta Medeiros como exemplos, né? Então, há várias possibilidades de resposta aqui, no caso, principalmente no último parágrafo. Por quê? Porque lá no último parágrafo ele vem dizendo várias exemplificações de como esses talentos, né? Esses talentos são utilizados pela autora, ok? Então, vamos seguir aqui na quarta questão. Você cita 3 aqui na terceira, certo? E você, o que pensa sobre o assunto? Para você, quais são os desafios do dia a dia? Cite alguns exemplos de 2 e depois discuta com a turma, né? Então, como não tem como você discutir com a turma, você vai fazer aí, né? Quais são os seus desafios do dia a dia? Então, vocês vão colocar aí e fazer uma reflexão sobre ele, certo? Então, vamos lá. O nosso material ele também traz uma proposta de produção, que é a atividade que vai ficar para vocês, certo? Que vai dizer o seguinte: a crônica, a arte de viver, é uma espécie de catálogo de assuntos para uma boa crônica. No trecho que você leu, aparecem alguns pequenos talentos que a autora considera verdadeira obra de arte diária, de vida diária. Escolha um desses assuntos e escreva uma crônica argumentativa sobre ele. Para facilitar seu trabalho, reflita sobre as seguintes questões, né? Você vai pegar o texto, vai ver lá os exemplos que ele deu. Nós vimos na terceira questão que está no último parágrafo. Vá lá no texto, olhe no último parágrafo, escolha um para falar, né? E você também pode utilizar essas perguntas aqui para montar o seu texto. Lembrando, uma crônica aqui. Qual é a importância do autocontrole? Qual é a importância de buscar alternativas para solucionar os problemas? Qual a importância de estabelecer prioridades? Qual a importância de persistência? Qual a importância de se viver uma vida real e não de aparências? Então, são questionamentos que vocês podem fazer em relação ao que vocês escolherem falar, certo? Lembrando que vocês vão fazer uma crônica que vai levar o pensamento aí, a referência do que algo de uma temática escolhida, crônica argumentativa. Esses são alguns questionamentos construídos na base do texto que você leu. Você vai selecionar um deles e escrever uma crônica com o seu ponto de vista, que deve ficar bem evidente, né? E depois, por meio de argumentação, leve ao leitor a concordar com você sobre isso aí. Lembre-se que a crônica deve ter uma linguagem leve e descontraída, certo? Então, vocês vão fazer esse texto, né? Lembrando que o texto sempre com 20 linhas, no máximo as 30, que vocês vão fazer essa reflexão sobre a temática que vocês escolherem, certo? Então, agora nós vamos dar continuidade ao nosso material, certo? Vamos ver aqui o que a nossa apostila traz para o 9º ano, certo? Então, para o 9º ano, que nós vamos seguir ainda na linha de textos narrativos,
Só que agora a nossa temática vai ser diferenciada. Na unidade 4, capítulo 2, a gente vai estudar o romance. O romance como um texto narrativo. Esse gênero não é um gênero atual. Há bastantes séculos que esse gênero vem a se desenvolver, certo? Ele não é de hoje. Principalmente, isso eu acho que vocês já devem ter visto nas aulas de literatura, ele é um gênero textual que se montou até mesmo uma escola literária em cima desse gênero textual, né? O que a gente vai chamar de romantismo. Então, lá quando a burguesia na história, né, ela toma aí o seu posicionamento como classe social, como classe dominante social, houve aí textos escritos para essa burguesia, que justamente eram o quê? Os romances, as histórias de amor, certo? Que ao longo dos séculos ela houve algumas adaptações e algo diferente que vem a ser mostrado. Então vamos aqui. O romance é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo e descritivo, porque à medida que eu narro, eu também vou descrevendo os ambientes e os personagens, né? Então apresenta uma história completa, composta de um enredo, tempo, ambientação, personagens definidos de maneira clara. E outra coisa também, gente, o romance, ele não é um gênero curto. A gente já estudou aqui crônica, conto, gêneros que dá realmente para você escrever com 20 linhas, com 30 linhas. Um romance, não. Um romance é um livro inteiro, né? Você chamar romance não é um capítulo, é um livro inteiro. Então, são histórias longas, de vários capítulos, certo? Uma narrativa bastante complexa, né? Se a gente for dizer assim, na questão de tamanho, ok? É oriundo dos contos épicos, né? Porque desde o gênero que quando ele vai se consolidar, né, no caso aqui, a épica, que eram os contos narrativos, né, as histórias narrativas, lá do período grego, romano, certo? Então, ele é oriundo de lá. O seu surgimento vai ser desses contos. E revela as ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama, certo? Então, ao longo do tempo, esse romance, esse gênero ele passou por certas diferenças. Enquanto antigamente era somente para falar sobre as aventuras históricas, com a entrada da burguesia, a gente vai ter aqui, depois da Revolução Francesa, a gente vai ter o quê? Essas tramas mais de forma de amor, certo? Aproximadamente com a realidade, então é um gênero textual que tem muita a questão do que é real, certo? As histórias de amor, algumas são fantasiadas, mas outras a gente vai ter bastante relação com o que a sociedade realmente vive, né? Aquela adolescente que é criada pela família, disposta a se casar, a adolescente também, né? Que é europeia, que tem o desejo de casar com seu príncipe encantado, né? Um homem perfeito da sua burguesia, da sua classe social, formar a sua família, certo? Então, tudo isso é o que vai montar essa parte histórica, né? Os heróis também, ok? O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A gente vai ter personagens principais, mas a gente vai ter bastante personagens secundários que vão estar dentro da trama, certo? A organização é feita com a linguagem bem variável, seguindo a proposta da ambientação, né? Esse gênero romance, ao longo do tempo, também sofre uma variação com a linguagem, dependendo do local, certo? E pode ser fictício ou mesclar com a realidade. Beleza? Beleza, então, como eu havia dito, nós temos esse gênero textual baseado nessa questão de mostrar, em alguns momentos, a realidade e outros também como a parte da ficção, certo? Então, vamos aqui. Eu trouxe para vocês um dos grandes romantistas que a gente tem da nossa literatura, né, bastante conhecido da gente, que é o José de Alencar, que ele vem escrever várias histórias desse período romântico, né, como a gente vai ter aqui Lucília, Senhora, o Guarani, que, por exemplo, aqui no ambiente do Guarani, de Iracema também, nós vamos ter o ambiente do índio aparecendo na nossa literatura, né, não só esses voltados para a burguesia, a Pata da Gazela, Diva,
O gaúcho, que já é algo falando sobre a região sul do Brasil, certo? Então, dependendo da ambientação, a gente vai ter aqui a linguagem, certo? Como também esse personagem. Então, um exemplo do nosso José de Alencar, porque é cearense, mas também a gente vai ter outros personagens bastante marcantes da nossa literatura, como também outros autores que também vêm se evidenciar aí ao longo da literatura. Então, o gênero romance, o nono ano, a gente vai ter aqui uma variabilidade muito grande, certo? Porque ele não é um texto atual. Ele é um texto bastante antigo, apesar de ainda hoje a gente ter autores escrevendo romances, certo? Então, ele é um texto bem mais complexo, voltado no início dele para as histórias mais de amor, mas depois, ao longo do tempo, ele vai sofrer uma evolução, aí a temática fica bem variada, certo? Como hoje, nós temos alguns textos, alguns romances que primeiro são lançados o livro, depois a gente vai ter a adaptação desse livro para o cinema, o que a gente bastante tem a utilização agora. Outros ficaram somente nos livros, certo? Então esse aqui é o nosso gênero estudado de hoje. Até a próxima.